Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha as nossas séries de mensagens aqui pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva aí, Éder Casquel, compartilha, deixa o seu like. Estamos falando sobre os dons do Espírito de Deus, que são manifestações sobrenaturais dadas pelo Espírito a quem Ele quer, na hora que Ele quer e para a definidade que Ele quer. O dom é dado pelo Espírito, então ele é do Espírito nas nossas vidas e nós devemos tratá-lo, zelá-lo, procurar os melhores dons, fazer uma obra de qualidade na presença do Senhor. O esboço de 1 Coríntios 14 trata da função prática desses dons, Fala da sua incrível diversidade. Qual que é a sua função prática? Um edificar o outro, Na prática, um tem que edificar o outro. A sua incrível, diversidade, somos dons muito diferentes, mas todos com um só objetivo de glorificar o nome do Senhor, E a sua incrível praticidade, Deus é prático, Deus age de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os lugares, através dos dons, Devemos, então, examinar os textos paralelos aonde fala, para termos uma base bíblica, de como devemos manusear e tratar os nossos dons, Vamos fazer um paralelo em 1 Pedro 4, do 10 ao 11, onde obtivemos 13 diretrizes sobre os dons espirituais. Vamos ver o que Pedro, porque Paulo falou dessa praticidade, Paulo falou dessa incrível diversidade, dessa junção, e agora vamos ver o que Pedro fala, 13 diretrizes sobre os dons espirituais, Devemos exercer o nosso ministério proporcional à fé, Devemos fazer com fé, crendo no Senhor, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem muitas pessoas que só estão na carreira, mas perderam a fé, que estão aí fazendo, mas não tem mais fé verdadeira, genuína, para continuar exercendo. Continua fazendo o dom, continua exercendo, continua, porque Deus não lhe retira o seu dom, porém ele não tem mais fé. Segundo, devemos concentrar a nossa atenção nos ministérios que sabemos que devemos aperfeiçoá-los, Então você tem que aperfeiçoar esse dom que você tem, a ponto de se transformar em um ministério, ao ponto de você ser uma fonte para as outras pessoas, para os sedentos, para os famintos espirituais virem até você e saciarem esta necessidade. Então você precisa aprimorar, não sei qual é o dom que Deus te deu, você aperfeiçoa este dom espiritual e transforme-o em um ministério para alcançar mais pessoas, Terceiro, devemos manter as atitudes certas e contribuir com generosidade, orientar com diligência e ter alegria e demonstrar misericórdia. Então você está, utilizando o dom, essas são as atitudes certas. Contribua com generosidade na tua igreja, use o dom. Se é cantar, é cantar. Se é pregar, é pregar. Se é socorrer, é socorrer. Se é dom de cura, é cura. Se é dom de conhecimento da palavra, da sabedoria, da ciência, da fé, aquela sobrenatural, Então, que seja feito para contribuir, para orientar e para demonstrar misericórdia. Tenha misericórdia. Você tem um dom que é sobrenatural, mas você não tem misericórdia das pessoas. E estamos mandando um monte de gente para casa que nem é nossa, embora o nosso Senhor tenha as chaves do inferno e de todo o universo, mas muitas pessoas utilizando o dom, e mandando pessoas aonde há dor e sofrimento. Enquanto este dom é para você mostrar misericórdia, pelas pessoas. Quarto, todos temos funções diferentes no corpo de Cristo e devemos compreender o relacionamento com o corpo inteiro. Então, eu tenho um dom diferente, você, São dons e nós formamos o corpo de Cristo como os nossos membros.
A mão não pode dizer que não precisa do pé, porque como é que ela sai? Você perde uma perna, sua mão não vai mais em lugar algum. O pé não pode dizer que não precisa da mão, né? E olha, em uma situação ou outra, o corpo todo necessita. Então você tem que entender que o ser é diferente, o seu dom é diferente, mas você tem, né, um relacionamento com os demais irmãos, com os demais fiéis, com aqueles que creem no Senhor, mesmo de formas diferentes, de pensamentos diferentes, de ideologias diferentes, mas vocês têm que formar para formar o corpo de Cristo, tá? 5. Os dons devem edificar a todos e não somente o indivíduo, né? O dom não é para edificar a si mesmo, para achar que você é o bambambam. O dom é para você edificar, né, o indivíduo, as outras pessoas, né, para você abençoar e edificar as nações. 6. A ninguém cabe o senso de superioridade ou inferioridade, né? Pois cada membro é igualmente importante. Então, eu tenho o dom de profecia, sou mais do que o que fala em língua. O que fala em língua, eu tenho o dom de falar em língua, eu sou mais do que aquele que não fala em língua. O cara, não, mas eu sou mais do que você porque eu interpreto. Então, essa colocação, nesta situação de superioridade ou inferioridade diante dos dons não existe, porque todos têm uma importância muito grande dentro do corpo de Cristo. Tá? 7. Os dons são dados a nós, mas não os alcançamos por nossos méritos, tá? A vontade soberana de Deus que determina essa distribuição, tá? Os dons, né, são dados a nós, porém debaixo da vontade de Deus, né, da sua decisão soberana, né, porque a sua soberania opera em todos. 8. Ao mesmo tempo são manifestações dadas por Deus e não talentos humanos. Deus continua outorgando dons conforme seu querer. Devemos acolher todos com receptividade. Então ela é ao mesmo tempo, né, uma manifestação dada por Deus nas nossas vidas e não tem nada de participação e talento humano. Deus te dá o talento, claro, para você trabalhar e granjear, mas como nós estamos falando, né, nas atribuições de Deus está te usando naquela manifestação, naquele momento. Naquele momento Deus te usa em profecia, naquele momento para você estar pregando, naquele momento para você estar fazendo a obra de Deus, Ele usa, né, aquilo que você tem, né, realmente, mas toda a glória é honra do Senhor nosso Deus. 9. Embora exerçamos um dom até a sua máxima capacidade, né, tudo será fútil se não tiver amor. Não tiver amor, lá Pedro, né, 1 Pedro 4, 10 ao 11 fala dessas diretrizes que seguem os dons espirituais, tá? O enfoque é o amadurecimento da igreja e não a grandeza do dom. Estas verdades devem nos levar à humildade, à estima a Deus e pelo próximo. Então, o exercício do dom, o enfoque principal é o amadurecimento da igreja. A igreja como coletiva precisa amadurecer. Deus te usa na palavra. A igreja coletiva precisa amadurecer. Deus te usa no ensino. A igreja coletiva precisa amadurecer. Deus te usa na profecia. A igreja precisa amadurecer. Deus te usa em revelações, visões e tantos outros dons que temos na presença do Senhor. Mas tudo visando o amadurecimento desta obra, tá? 10. Ministérios de capacitação têm a função específica de deixar livre outras pessoas para exercerem seus ministérios e desenvolver a maturidade, né? Isso aí, ministério que vamos supor que você começa a capacitar pessoas a fazer, né, mais, ou começar a criar discípulos, tem que deixar as pessoas livres, né, para exercer os seus ministérios. Não pode ser só do jeito que eu quero, não pode ser só do jeito que eu penso, porque Deus não usa só a mim. Deus usa uma grande variedade e as pessoas, né, têm que se sentir livres dentro do corpo de Cristo para exercerem ministérios de capacitação, ministérios da palavra, ministérios do louvor, ministério com as crianças, ministérios que vão atingir as pessoas e através desses ministérios almas serão
tá? Almas serão ganhas para o Senhor, né? Existem ministérios na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Que são ministérios dados à igreja. Não é para o cara se achar porque ele é um presbítero, o cara se achar porque ele é um pastor. Ele é dado para a igreja. Tá? É um presente que Deus está dando para ele trabalhar em favor da igreja. Não é para ficar sentadão aí não, filho, só andando no carro da igreja. Não é para ficar aí só aí, né, levantando oferta e coleta como está se fazendo nos últimos dias e granjeando riqueza numa terra que será entrega ao anticristo. Não, é para você ser um guardião, porque você foi dado para a igreja para trabalhar na obra de Deus. 11. Devemos ministrar a graça de Deus em suas muitas formas, como revela 1 Pedro 1,6. Então todo cristão, né, ele tem que passar por essa graça poderosa de poder fazer parte dessa multiforme graça de Deus. Deus tem muitas formas de falar com muitas pessoas, porque cada um é de um jeito, de várias maneiras. Então tem variedades de dons e ministérios para poder atingir realmente todas as pessoas, tá? Por isso que Deus tem a sua multiforma e a sua multissabedoria, né? Multigraça, que vai atingir todos os lugares, de chinês, a holandês, a francês, a português, a espanhol, a argentino, a brasileira, a iugoslávio e tantos outros, né? Canadenses e tantas outras nações. Para todas essas pessoas, a multiforma de Deus tem a sua validade. A Bíblia não perde o seu valor. A Bíblia, o que diz aqui, ela diz lá no Canadá, a mesma coisa, lá no México, lá no Egito, em todo lugar ela é a sua multiforma, ela é a poderosa palavra de Deus. 12, devemos ministrar com confiança na força do Senhor, sem timidez e tentar fazer tudo pelo próximo, né? Para ajudar o próximo, porque é por isso, né, que Deus te deu. E não se esqueça de ministrar proporcionalmente a tua fé, como diz em 1 Pedro 4:11. E em último, finalmente é Deus que deve receber toda a honra e toda a glória dos dons que são dados na tua vida. São graças que Deus tem dado, né, para você glorificar o nome do Senhor, né? Os dons devem ser exercidos com amor, né? Cuidado, né? Para não deixar o amor de lado e ser simplesmente alguém, como Paulo disse, que faz um grande barulho, que queimou seus corpos, que fez tudo, entregou a sua fortuna, mas não tinha amor, de nada adiantaria. Lembre-se dessas diretrizes antes de você ministrar, de você fazer o seu dom. Lembre-se que tudo que você fazer é o Senhor que tem que receber toda a honra e toda a glória. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida.